Queridos, hoje a gente vai colocar mais um capítulo nessa nossa conversa que nós temos tendo aqui no mês de fevereiro, na nossa comunidade, e para que a gente possa ter esse tempo juntos de reflexão nas Escrituras, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1. Eu vou ler desde o verso 1 e, no entanto, você vai perceber que na exposição eu vou focar propriamente do versículo 15 para frente. Mas como o capítulo 14 é um capítulo tão bonito e traz tanto conforto ao nosso coração, eu quero ler com você desde o versículo 1, onde Jesus, conversando com os discípulos, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Jesus, a gente se volta aqui para esse momento tão íntimo entre você e os discípulos, e a gente pede que esse conselheiro amado, esse divino professor, que foi prometido, que esse professor possa agora aplicar as Sagradas Escrituras ao nosso coração. Nós estamos vindo de diversos momentos diferentes, nós estamos vindo de lugares existenciais diferentes, de famílias diferentes, são tantos ouvidos diferentes. Seria uma tolice nossa, Senhor, crer que uma boca humana pode comunicar com tantos corações. Mas não é nisso que nós cremos. Nós não cremos no poder da persuasão humana, nós não cremos em um tipo de mera retórica apenas. Mas nós cremos que exatamente agora, Espírito Santo, nós estamos pisando no milagre da pregação. Quando por meio do Teu Espírito, a palavra é aplicada em cada coração aqui de maneira misteriosa, íntima e assombrosa. Então, mais uma vez nós dizemos, nossa expectativa está em você, Espírito Santo de Deus. É a você que nós queremos ouvir nessa noite, no nome de Jesus.
Amém e amém. Nessa série nós estamos abordando e reabordando uma ideia. Todos nós seguimos um mestre, todos nós temos um mestre. Quem é o seu mestre e para onde ele está te levando? Foi a pergunta das nossas últimas conversas. A gente viu na última semana que quando nós seguimos a Jesus, o primeiro lugar para o qual ele nos leva, com certeza, é para uma intimidade profunda, maravilhosa com o Pai que ele revela. A grande questão é como? Como isso acontece? Hoje nós vamos conversar especificamente sobre isso, como Jesus nos leva, como Jesus nos conduz. Essa ideia de seguir a Jesus faz muito sentido quando nós nos deparamos com os primeiros discípulos, com os primeiros apóstolos, porque Jesus estava ali diante deles. Jesus comia com eles, Jesus caminhava com eles. Quando as escrituras dizem que eles seguiam a Jesus, não é mera metáfora de discipulado. Jesus estava ali diante deles. O Verbo encarnado de Deus se fez homem, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas para mim e para você, obviamente, não é o mesmo cenário, não é verdade? Os evangelistas enfatizam que Jesus, ele foi elevado à destra de Deus Pai, fisicamente com o seu corpo glorificado. E eu e você não estamos mais na presença desse Jesus que nós podemos tocar, abraçar. Nós não estamos mais seguindo Jesus na sua presença física. Então, como nós, discípulos, seguimos a Jesus na ausência do Mestre? Como nós seguimos o Mestre na sua ausência física? O Evangelho de João é provavelmente, se não o último, um dos últimos textos do Novo Testamento a serem escritos. A gente sabe que o apóstolo João foi o único de todo o colegiado a morrer de morte natural na cidade de Éfeso. E ele teria escrito esse evangelho por volta ali do ano 90 da era cristã. É por isso que todos os comentaristas, os eruditos que comentam João, vão dizer que João tem uma teologia mais apurada, mais fina e profunda, se comparada até com outros textos do Novo Testamento, porque João tinha levado muito tempo meditando na pessoa e na obra de Jesus. E o evangelho de João, ele tem alguma característica tão diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, enquanto os outros evangelhos eles narram vários milagres, João seleciona 7 milagres, os quais ele não chama de milagre, né? O dinamis, a mesma palavra grega que os evangelistas usam, não é a palavra que João usa. Quando ele se refere a esses milagres, ele utiliza a palavra grega semeion, que quer dizer sinal, dizendo que cada um desses milagres era um sinal de uma realidade espiritual muito maior e mais abrangente. Então, quando Jesus cura o cego, por exemplo, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quando ele multiplica pães, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é assim que Jesus vai se revelando por meio dos seus sinais e de como Jesus nos ajuda a entender esses sinais no contexto do Evangelho de João. Sobretudo, João dedica uma grande quantidade de material a poucas horas, talvez, porque do capítulo 13 até o capítulo 17, nós estamos em um bloco grande do Evangelho dedicado apenas a essa última refeição de Jesus com os discípulos, que nós, cristãos ocidentais, conhecemos como a última ceia. É justamente ali que o nosso olhar está agora. Especificamente no trecho do capítulo 14, quando Jesus começa a mostrar para os discípulos aquilo que até então os discípulos não conseguiam, não queriam ver, o fato de que Jesus, aquele que havia vindo do Pai, aquele que havia existido no Pai como Filho eterno e se tornou homem, ser humano, ele estava agora voltando para o Pai. Esse é o tema do capítulo 14. Jesus deixa claro para os discípulos que o seu tempo entre eles havia acabado, que logo ele já não estaria mais presente entre eles. Ele diz várias vezes: eu estou voltando para o Pai. No segmento do que nós lemos aqui, ele vai dizer assim: se vocês me amam, vocês vão se alegrar com o fato de que eu estou voltando para o meu Pai. Isso lança sobre o coração dos discípulos várias questões. Várias questões.
porque eles haviam se acostumado naqueles 3 anos e meio, talvez 4 anos de seguimento, eles haviam se acostumado a ter Jesus próximo deles. Eles haviam se acostumado ao fato de que toda vez que eles tinham uma dúvida, Jesus estava lá. Toda vez que tinham um problema, Jesus estava lá. Toda vez que eles tinham uma demanda, Jesus estava lá fisicamente presente para eles. E não apenas Jesus, mas como fica claro no texto, Jesus estava presente e Deus estava presente por meio da pessoa de Jesus. Vocês não creem que eu vim do Pai? Creiam que eu vim do Pai, porque as obras que eu faço são as obras do Pai. Se vocês não creem em mim, creiam nas minhas obras. Jesus enfatiza o fato de que a sua presença é a presença do próprio Deus Pai entre os discípulos. Mas agora Jesus está dizendo, eu não estarei mais entre vocês. É lógico que Jesus sabia que ele estava falando da sua morte, ressurreição e assunção. E é lógico que Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, Jesus pressente qual é o sentimento que está invadindo o coração dos discípulos naquele exato momento. Você reparou quando Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos. O sentimento que habitaria a alma dos discípulos na ausência de Jesus seria um sentimento de orfandade, um sentimento de abandono, um sentimento de ter sido abandonado, esquecido pelo seu mestre e Senhor. Você já passou por essa experiência? Você já teve essa experiência de se perder de alguém que você quer muito bem num evento público grandioso, por exemplo? Você, quando criança, já teve a experiência de se perder dos seus pais na praia, em um evento público com muitas pessoas? Se você já se perdeu de alguém alguma vez assim, você sabe como é angustiante. E como de repente bate o medo de você nunca mais reencontrar aquela pessoa de novo. É um pouco aterrorizador. A gente passa por essa experiência humana, mas nós nos esquecemos de que muitas vezes essa experiência humana de ausência, ela está presente dentro da nossa relação com Deus. Ela está presente dentro da nossa experiência cristã como um todo. Que cristão nunca se sentiu abandonado por Deus? Que homem e mulher, que discípulo de Jesus, nunca se sentiu abandonado por Jesus? Por exemplo, quem é que aqui já não passou por problemas? Seja problema na família, problema de saúde, problemas no seu casamento, falta de dinheiro, crises existenciais. E aí, repentinamente, quanto mais você ora, mais você sente uma ausência. Você tenta fazer uma oração bem elaborada, clamando pela atenção de Deus, mas lá no fundo do seu coração, enquanto você ora, ajoelhado lá no secreto do seu quarto, bate um pensamento esquisito, tipo assim, cara, será que alguém realmente está ouvindo esse negócio aqui? E quanto mais você ora, parece que essa sensação de ausência aumenta e é apavorante. E às vezes o diabo chega do seu lado assim, põe a mão no seu ombro e fala assim, tem ninguém ouvindo, velho. Mas pode gritar, não tem problema, eu me divirto. Pode gritar, mas não tem ninguém ouvindo. E esse medo cortante paralisa a nossa alma. Quem de nós nunca se sentiu perdido quando nós temos que tomar uma decisão? Você foi chamado para um outro emprego, você tem o seu emprego e tal, e essa é uma decisão que tem muito impacto sobre a sua vida, sua carreira, sua família e tal, e você começa a orar a Deus e pedir uma direção, e parece não vir direção. E o tempo está passando, passou um dia, passou uma semana, o prazo para dar a resposta, o negócio está... E aí você fica com aquela situação assim, asfixiante, né? Eu conheço muitos cristãos, eles me confessam isso no gabinete, que eles fazem provas com Deus. Tipo, lá o cara da Bíblia, Gideão, tá ligado? Ele fala assim, Deus, vou colocar uma esponja lá no meu quintal, se ela amanhecer molhada e tal. Muitos cristãos fazem provas com Deus. E eu acredito que Deus é tão gracioso que muitas vezes Ele entra na nossa pilha, Ele concede essas provas. Mas eu conheço muitos cristãos que não receberam provas. Conheço muitos cristãos que tiveram que tomar decisões absolutamente cruciais, se sentindo, digamos assim, deixados ao léu, flanando por aí,
Isso é uma coisa muito aterrorizante. Mas, sobretudo, quem é que já não se sentiu abandonado por Deus por não se sentir indigno dele? Quem é que, quando acontece uma coisa ruim, você logo faz uma correlação daquilo com um pecado escondido seu que você guardou no armário, não confessou, não se arrependeu? E aí então, de repente, aquele fantasma de um Deus que se ausenta premeditadamente por causa do nosso pecado se apresenta no nosso coração. A gente acha que essa sensação de ausência de Deus é uma experiência só minha e só sua, mas não é. Se você ler a história da igreja, se você ler as confissões, as orações dos grandes pais da igreja, esses homens passaram por esses tempos. Por exemplo, olhe para Elias, um homem absolutamente dedicado ao seu chamado, um profeta que fez coisas singulares, e no entanto ele se tranca numa caverna, perde a morte para si, e diz assim: Deus se esqueceu de mim aqui. Eu fui fiel até o fim, Senhor, eu fiz tudo por você, eu fui até o fim, eu matei os profetas lá no monte, e o que você fez por mim? Nada, nada, você se esqueceu de mim aqui. Thomas Merton, um grande autor espiritualista do século passado, escreveu que muitas vezes nós tentamos contemplar a face de Deus e sentir sua presença, mas no lugar de onde nós esperávamos essa presença, há uma vacuidade, há um vazio, e isso nos apavora. Nós nos perguntamos para onde Deus foi. C.S. Lewis, em 4 Amores, diz que muitas vezes nós procuramos praticar aquilo que foi chamado praticar a presença de Deus. E no entanto ele diz assim: mas no entanto, muitos de nós só conseguem praticar a ausência de Deus. É só isso que dá para ser praticado durante um tempo da nossa vida. Sentir a ausência de Deus é uma experiência comum. Se o diabo tem dito para você que você é um cristão pior porque você tem sentido uma certa ausência de Deus, fique tranquilo. Você está, como todos nós estamos aqui, no mesmo lugar dos filhos de Adão e dos filhos de Eva. Mas como a Escritura nos ajuda a elaborar isso? E o que especificamente nós temos como chave das Escrituras para decodificar essa experiência? Jesus previu que os discípulos se sentiriam assim. Ele previu que eles sentiriam a sua ausência. Ele previu que eles se sentiriam órfãos, abandonados, deixados por aí. Então ele começa o capítulo 14 dizendo assim: que o coração de vocês não se perturbe jamais. Creiam em mim. Note, Jesus está pedindo que nós demos um voto de confiança a Ele. Não se perturbe o coração de vocês, porque eu vou voltar para o Pai, mas que o coração de vocês não seja perturbado, por isso creiam em mim, creiam no Pai que me enviou, creiam porque nós fazemos as mesmas obras. Então Filipe diz assim: Senhor, então faz o seguinte, nos mostra o Pai, está tudo certo. Aí Jesus diz: mas Filipe, você não tem entendido as coisas, Filipe. Quem me vê, vê o rosto do Pai. Porque eu tenho dito para vocês, ao longo de todos esses anos, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Quem me vê, vê o Pai, Filipe. Aí o outro apóstolo diz assim: Senhor, mas nós não sabemos para onde você vai. Como nós te seguiremos? Ou seja, Jesus, uma vez que você estiver ausente, como é que nós vamos te seguir? Aí Jesus diz assim: eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, Ele enviará um outro conselheiro. Essa expressão, que é típica de João, apenas o apóstolo João se refere ao Espírito Santo como Paráclitos. Ela é muito importante para a gente entender o que João está nos passando aqui. E existe essa expressão joanina, outro conselheiro. A palavra outro vem do grego allos, que quer dizer outro, não no sentido de diferente, mas outro igual. Então ele está dizendo assim: virá um outro conselheiro, mas igual a mim, idêntico a mim. É por isso que Lucas não se furta a chamar o Espírito Santo, no livro de Atos, de Espírito de Jesus, em Atos 16, por exemplo. Porque o Espírito de Jesus os impediu. Porque o Espírito Santo, ele é realmente igual, idêntico a Jesus, assim como Jesus é idêntico no seu caráter ao Pai. Então o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus, ele é a própria presença de Jesus e do Pai.
A palavra paráclitos era, no mundo antigo, um advogado ou um conselheiro, alguém que estava ali junto. Então, quando você ia fazer um negócio com alguém, você precisava saber se o seu dinheiro ia ser bem aplicado, alguma coisa assim, você consultava um conselheiro. Esse conselheiro, ele pegava na sua mão e te encaminhava nas minúcias do que você não entende, não sabe. Ele era alguém para estar do seu lado, caminhando com você, dizendo, vai para lá, vem para cá. Isso não é bom, isso não é legal. Escolha assim, faça assado. Ele é um conselheiro. É por isso que Dallas Willard chama ele de o fortalecedor. Aquele que está ali para nos animar quando a gente está desanimado. É aquele que está para dar aquela força quando a gente está um pouco com o farol baixo. É por isso que Eugene Peterson chama ele de o amigo. Não é isso que amigos fazem? Amigos dão bons conselhos, amigos animam nas horas difíceis, amigos estão juntos, estão do lado, estão ali caminhando conosco nas aflições. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que na ausência de Jesus assume o lugar do nosso discipulador. Jesus disse que o Espírito revelaria o próprio Pai aos discípulos, faria com que eles se lembrassem de toda a verdade que Jesus os tinha ensinado e daria sobre eles a sua paz. Jesus deixou claro, a sua ausência física seria suprida 100% pela presença espiritual do Espírito Santo no interior dos discípulos. Qual é o grande equívoco da nossa geração? É que nós sempre aliamos a ideia de presença ao que é visível. E nós nos esquecemos de que presença pode ser visível, mas ela também pode ser invisível. O que Jesus está nos prometendo é que no lugar da sua presença visível, haveria agora um outro tipo de presença que é invisível, que é interior, mas que é como o próprio Jesus vivendo nos discípulos. A gente volta então à questão fundamental dessa conversa. Nós cristãos seríamos incoerentes ao afirmar que seguimos alguém a quem nunca vimos e a quem nunca encontramos? Será que uma pessoa que não abraça a profissão de fé cristã e que na verdade abraça um criticismo com relação ao cristianismo pode usar o fato de que, como assim você diz que é discípulo de Jesus? E onde está Jesus? Como é que você segue a Jesus que você nunca viu e nunca encontrou? Como é que você caminha após um mestre o qual vocês nunca tiveram um tempo para bater um café ou um papo juntos? Como você pode seguir um mestre ausente? A resposta do cristianismo é desdobrada ao longo do tecido bíblico. Porque o que nós aprendemos é que o Pai revela a sua presença por meio de toda a criação. Toda a criação revela a glória de Deus. É por isso que Paulo, pregando aos atenienses, disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Assim como o Pai revela a sua presença, o Filho revela a sua presença, se tornando homem. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E no final das contas, Deus não contente em revelar a sua presença como um Deus Pai na criação, como um Deus Filho na encarnação, Ele se revela dentro de nós, numa experiência de presença interior, na presença do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, irmãos? É o movimento agressivo e surreal de Deus vivendo em você. Não é uma presença com você, como seria a presença de Jesus. Não é uma presença para você, é uma presença em você. Em você. Hoje nós somos convencidos pelo Espírito Santo, regenerados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo, fomos selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é o movimento mais impressionante e avassalador para Deus se tornar presente na minha vida e na sua vida. Então a fé cristã, ela dá uma resposta absolutamente fantástica e surreal. Enquanto a maioria de nós sente que Deus está ausente, a fé cristã diz assim: não, Deus está presente para você. Se você sente Deus ausente, então é porque você está ausente para Ele.
Deus está presente o tempo todo, como Criador, como Redentor, como Espírito de amor. Deus está presente. Se você sente Deus ausente, então é melhor você olhar no espelho e perguntar se de fato você não tem tido estado ausente para Ele. Porque com certeza Deus fez tudo para estar presente, inclusive enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então não há problema com a presença de Deus. Mas o fato é que nós não estamos presentes o tempo todo para Ele. Deus se revela como um Deus presente. O profeta Isaías, escrevendo, diz assim: pois assim diz o alto e o sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não é uma ideia nova a ideia de Deus habitando conosco, é uma ideia antiga. Ele sempre quis estar conosco e estar presente. Tudo bem, vamos para o final, fazendo a seguinte pergunta: como é que nós podemos aplicar, experimentar e experienciar a verdade de que o Espírito Santo é Deus vivendo em nós, agora como nosso discipulador e mestre? Em primeiro lugar, Ele é o seu conselheiro nas decisões. Jesus decidiu ir para o deserto movido por quem? Por quem, igreja? Pelo Espírito Santo. A igreja de Antioquia decidiu enviar Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária em Atos 13, impelidos por quem? Pelo Espírito Santo. Ananias foi orar com Paulo em Atos 9, impelido por quem? Pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que esse mesmo poder de direção, de sabedoria, de discernimento, de insight está sobre você, já vive em você. Então, quando você for tomar uma decisão, envolva o Espírito Santo. Fique sensível ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para gerar no seu interior percepção das coisas. Não tome decisões colocando Deus na margem da vida. Não faça isso. Você está desprezando a palavra do seu conselheiro. É como você ter o melhor conselheiro do mundo ao seu lado, mas não se beneficiar da sabedoria dele porque você está ensurdecido para ele. Ouça o Espírito Santo, meu irmão. Vai fazer um negócio? Ore. Ore. Isso daqui não é mero pietismo cristão, não. Pelo amor de Deus, não compreenda assim. Ore. Coloque o seu coração na presença de Deus. Peça: Espírito Santo, se eu estiver tomando o caminho errado, arranca a minha paz. Você é o árbitro da paz. Arranca a minha paz. Esses dias atrás eu tive que tomar uma decisão, minha vida acadêmica. Recebi um convite e tal, no meu doutorado. E aí conversei com a minha esposa, conversei com o meu orientador. E aí, dentro dos conselhos que eu estava ouvindo, estava tudo certo para dizer sim. Aí eu falei: rapaz, o negócio é o seguinte, vou fazer essa semana de segunda a quinta, eu vou orar. Vou orar, até quinta eu tenho tempo para responder, vou orar e vou decidir e tal. Eu fui orando, chegou na quinta-feira de manhã, rapaz, me bateu uma angústia. Era no dia de eu dizer sim, me bateu uma angústia. E eu orava sobre aquilo, eu não sentia paz, eu comecei a sentir um negócio dentro de mim, cara, um negócio assim, e quando eu imaginava em dizer sim, alguma coisa no meu interior falava assim: cara, não é isso, não é isso. E aí eu falei para minha esposa isso, compartilhei com ela, liguei para o meu orientador, e a gente decidiu dizer não. Uma coisa que era uma boa oportunidade até. E os dias se passaram. E o Espírito Santo estava certo. Meus irmãos, a gente precisa envolver Deus nas nossas decisões. Em segundo lugar, Ele é o seu conselheiro nas emoções. Ele é o seu conselheiro nas decisões. Ele é o seu conselheiro nas emoções. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos o quê? Orar. Nós não sabemos orar. Né? Essa é a coisa mais surreal que a gente poderia ler na Bíblia, mas está escrito lá: nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, meu irmão, você sabe que a oração, o lugar do nosso diálogo, do nosso relacionamento íntimo com Deus, é a sede da nossa saúde emocional. É ali, é a âncora.
A âncora da nossa saúde emocional e psíquica é esse lugar onde nós estamos diante de Deus totalmente nus, sem máscara, sem hipocrisia, sem mentira. Deus é o único cara do mundo que não precisa ouvir desculpa esfarrapada da gente. A gente pode ser 100% verdadeiro com Ele, porque Ele já sabe. Então, se você está destruído por dentro, Ele é o cara certo para você bater um papo. Ele é a pessoa para te ouvir. E coisas que o seu cônjuge não tem estômago para ouvir a seu respeito, Deus já sabe. Então vai e fale com Ele. Mas nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos chegar nessa profundidade de oração aonde existe cura emocional. Então permita que o Espírito Santo pegue na sua mão e te leve. Te ajude a lidar com as emoções que estão vivendo dentro de você, seja o que for. Ele é o seu conselheiro nas emoções. Ele é o seu conselheiro interior. Ele é o terapeuta por excelência. Ele é o seu cuidador espiritual. Ele é quem ouve você e quem ajuda você a olhar para dentro e ver como você está. Ele segura na sua mão e fala assim: vem cá, filho, vamos conversar sobre isso daqui. Por que você está sentindo tanto ódio dessa pessoa? Isso já não passou faz tanto tempo, meu filho. Ei, minha filha, conta para mim. Isso já não passou faz tanto tempo. Por que você está vivendo isso ainda? Por que você não pode só deixar isso ir embora? Vamos perdoar essa pessoa, minha filha. Vamos. Vamos viver longe dessas cadeias que te prendem. Vamos, que tal? Que tal você deixar as coisas irem? Que tal você deixar o perdão fluir? E Ele fala com você. Ele é o seu conselheiro nas decisões. Ele é o seu conselheiro nas emoções. E por fim, Ele é o seu conselheiro nas relações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim: o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, que palavra maravilhosa, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, que outra palavra gloriosa, e domínio próprio. Nota que todos esses atributos que a gente descreveu aqui, eles não são atributos meramente individuais, percebeu? Eles são atributos relacionais. Como é que você é uma pessoa amável? Você não pode ser amável com esse microfone aqui, velho. Você não pode. Você só pode ser amável com o outro. Você não pode ser paciente com esse violão. Embora às vezes ele cobre paciência. Você só pode ser paciente com o outro. Você não pode ter mansidão sozinho. Mansidão é com o outro. Ele é o nosso conselheiro nas relações. É o Espírito Santo que te ensina a olhar com certa bondade e até com certo bom humor para os defeitos do seu cônjuge que te irritam tanto. Sabe aquelas atitudes do seu chefe que te tiram do avesso? Quem te faz ter domínio próprio, ter a palavra certa na boca? Porque a palavra branda, ela desarma o coração endurecido, mas a palavra dura, ela suscita uma ira ainda maior. Quem te dá essa sabedoria é o Espírito Santo. Quem sabe não está faltando no seu casamento um pouco do conselheiro Espírito Santo. Quem sabe na sua relação conjugal não está faltando um pouco dessa palavra boa do Espírito Santo. É legal quando a gente vai desenvolvendo no casamento esse lugar em que a gente conhece os defeitos uns dos outros e as coisas que chateiam o outro. Rapaz, eu tenho uma coisa que eu não consigo acertar a toalha lá em casa. Não, é sério. Rapaz, isso, eu estou indo quase no neurologista, eu não sei o que acontece. Minha esposa, ela separou assim, ó, cores de menininho, azul, tal, não sei o quê, e cores de menininha, rosa, não sei. Rapaz, eu tô assim, ó, tô no banho assim, ó, hoje eu tô focado, hoje eu vou mandar bem. Eu tô durante o banho, tô enxagando a cabeça falando assim, hoje eu vou acertar a cor da toalha. Mas eu não sei o que acontece. Eu acho que é o diabo, amor. Eu acho que é o diabo, só pode ser. Não tem explicação. Eu sei que passa 3 minutos, aquele trem some da minha cabeça. Daqui a pouco eu estou com a toalha rosa no corpo. É impressionante. Eu não dou conta. Né? Não, deixa eu te falar, eu tenho toalha com o nome, Marcão. E eu enxugo com a outra. Eu não sei. Né? Eu estou fazendo terapia, eu estou investigando isso, mas a minha esposa trata com isso com bondade.
Isso irrita muito ela. Isso irrita muito ela. Ela não gosta. Aí ela vai tomar banho, a toalha dela está encharcada, você torce assim, cai água. Mas ela aprende a rir disso e aprende a lidar com isso com certa amabilidade e paciência e tal. E o casamento vai andando. Porque, veja bem, tem muitas coisas que matam o casamento e muitas delas não são graves. São aquelas coisas cotidianas que a gente faz de novo, e 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 de novo, de novo, de novo. Mas, às vezes, falta uma certa doçura da nossa parte. Falta uma certa compreensão. Meus irmãos, a minha esposa já entendeu. Eu vou secar com a primeira coisa que tiver na vista. Se ela colocar um pano de chão lá, eu vou secar com aquilo também. E agora a gente já está... Né, amor? Mas Jesus está trabalhando ali, irmãos. Jesus está. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. O Espírito Santo é o nosso conselheiro nas decisões, nas emoções e nas relações. E eu quero finalizar fazendo um breve comentário sobre o começo do capítulo. Jesus inicia assim: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria mentido para vocês dizendo o contrário. Mas eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E vocês saibam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que nós estamos em vocês. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo que o Espírito Santo, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu após a salvação em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso cordão umbilical que nos prende à Trindade. Se você lê João 14, fica claro que o Espírito vive em nós. Que porque o Espírito vive em nós, o Filho está presente na nossa vida. E aonde o Filho está, o Pai se manifesta. E por isso Jesus diz assim: nós viremos e nos manifestaremos a você. Isso é a promessa do Espírito Santo. Mas, sobretudo, Jesus está fazendo uma outra promessa aqui em João 14. Ele está utilizando uma metáfora que todos os leitores de Jesus, todos os leitores do primeiro século sabiam. Quando um jovem se comprometia com uma jovem no vilarejo, geralmente os casamentos eles eram contratados pelos pais, havia um encontro entre o noivo e a noiva. Naquele encontro as famílias fechavam o casamento e havia 1 ano de distância entre eles. Eles não se viam, não se falavam, não conversavam. Não tinha esse bendito namoro que existe hoje, né? E ele voltava para casa e ela voltava para casa. Ela voltava para casa para quê? Para daquele ano preparar o seu enxoval. E ele voltava para a casa do pai para fazer o quê? Para construir um quarto anexado à casa do pai, quando a família tinha casas assim, de um pouco mais de condição, ou então para construir uma tenda que fizesse parte da tenda maior da casa do pai. Quando o filho tivesse terminado o seu trabalho como marido de prover um lar para sua futura esposa, o pai consentia no casamento. Ele ia lá na casa da sua noiva, a trazia pela mão e agora ela seria sua para sempre. O que Jesus está nos dizendo aqui? Você é a minha noiva. E nós vamos nos separar por um pouco de tempo. Eu estou indo para a casa do Pai e lá eu farei uma morada para você. E no tempo certo eu voltarei para você, te tomarei pela mão, te desposarei, te levarei para casa e você será para sempre minha. Essa é uma promessa para nós que somos igreja do Senhor, que somos a noiva do Senhor. O Espírito Santo é a promessa, digamos assim, uma garantia de que essa promessa é verdadeira. De que enquanto nós e o nosso Senhor estamos separados por um período de tempo, até o retorno do nosso Redentor, o Espírito Santo está aqui para suprir essa ausência dolorosa no nosso coração e para nos encaminhar no seguimento do Mestre hoje e amanhã. Que nós possamos ser uma igreja cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo e possamos deixar que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro nas decisões, nas emoções e nas relações. Vamos orar juntos?
Jesus querido, nós estamos aqui mais uma vez aos teus pés. E nós pedimos que o Senhor possa nos tornar sensíveis à voz do teu Espírito. Porque de fato, Espírito Santo, você quer falar ao nosso coração. De fato, você quer nos apacentar como nosso sumo pastor. De fato, você quer nos conduzir como a igreja primitiva foi conduzida. De fato, você quer curar o nosso coração das feridas que a gente traz há tanto tempo dentro de nós. De fato, Jesus, você quer nos ensinar a viver o seu amor nas nossas relações. Espírito Santo, nos dá ouvidos para ouvir a sua voz. Como você certa vez disse, Jesus Cristo, Redentor amado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nos dá ouvidos, Jesus. Nos dá ouvidos. Nos dá ouvidos para que a gente não se sinta nunca abandonado por você, esquecido por você, mas que nós saibamos, que nós possamos sentir sua presença, sua direção, seu fluir na nossa vida. Nos dá intimidade com você, Espírito Santo. Nos ensina a ouvir a sua voz. Nós queremos glorificar você, honrar você. Nós queremos te adorar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, toda a glória a ti, Deus Trino e Santo. Nós queremos experimentar, Deus amado e eterno, essa presença maravilhosa que habita em nós, que já vive em nós. Então nos ajuda a olhar para dentro, redescobrir você na nossa vida, dia após dia, dia após dia. Nós oramos assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.